Fala galera do Departamento Pessoal, seja muito bem-vindo ao seu canal de dicas e tutoriais contábil, pessoal e fiscal. Eu sou Rodrigo Spavier, seu instrutor, e na nossa videoaula de dicas de hoje daremos seguimentos aos contratos individuais de trabalho. Antes de continuar esse vídeo, gostaria de pedir que você desse aquele like, que você se inscrevesse no nosso canal caso não seja inscrito e que você ative as notificações, assim você será sempre informado de todos os nossos novos vídeos. Hoje falaremos sobre contrato de experiência. O contrato de experiência é um contrato de trabalho normal, porém com um período de vigência pré-estabelecido, sendo o máximo previsto em lei por 90 dias, podendo haver somente uma prorrogação. Para que serve o contrato de experiência? Serve para que a empresa avalie a capacidade técnica do profissional nesse prazo de até 90 dias. E serve para que o profissional avalie os procedimentos da empresa nesses 90 dias, nesses até 90 dias. Caso ambos nesse período não se manifeste de nenhuma forma querendo antecipar a rescisão, no final dele também não haja nenhum tipo de manifestação, o contrato de experiência ele passa a ser por prazo indeterminado. As únicas exigências é que ele seja de no máximo 90 dias e que ele só tenha apenas uma prorrogação. Então, se ele passar de 90 dias ou se tiver mais de uma prorrogação, o contrato de trabalho passa automaticamente a ser por prazo indeterminado. Vamos dar dois exemplos. O primeiro exemplo é de um contrato de experiência de 45 dias. Ele foi prorrogado ao final dos 45 dias por mais 45 dias, totalizando 90 dias. Já no exemplo 2, o contrato de experiência foi inicialmente de 30 dias. A prorrogação se deu por mais 30 dias. Então, o total do contrato de experiência, nesse caso, foi de 60 dias. No primeiro exemplo, atingimos o máximo em vigência do contrato de experiência, 90 dias, com apenas uma prorrogação. Já no segundo exemplo, não atingimos o máximo de vigência de contrato de experiência, mas, como só é permitida uma única prorrogação, o prazo máximo, neste caso, passou a ser de 60 dias. Existe um mito que é muito difundido em departamentos pessoais pelo Brasil de que o contrato de experiência ele só pode ser de 45 mais 45, de 30 mais 30. Isso é um mito. A legislação ela determina prazo máximo de contrato de experiência e apenas uma prorrogação. Ela não define prazo mínimo de contrato de experiência. Então, se você quiser fazer um contrato de experiência de 10 dias prorrogáveis por mais 10 dias, você pode fazer, está dentro dos 90 dias e apenas uma prorrogação. Se você quiser fazer um contrato de 10 dias e a prorrogação de 80 dias, você poderá fazer da mesma forma. Só haverá uma única prorrogação e no máximo 90 dias. Se você quiser fazer um contrato de 45 dias e mais a prorrogação de um dia, poderá ser feito porque está dentro dos 90 dias e só houve apenas uma prorrogação. Então, eu não preciso fazer contratos iguais, 45 mais 45, 30 mais 30. Eu posso fazer o contrato da forma que eu entender que seja a minha necessidade. Tá bom? Extinção automática. Atingindo o prazo fixado, o contrato de experiência se extingue, ou seja, termina automaticamente pelo decurso do prazo. Assim, se até o dia do término nenhuma das partes se manifestar em sentido contrário, no dia seguinte imediato, o referido contrato passará a vigorar por prazo indeterminado. Portanto, caso a empresa não queira dar continuidade ao contrato, deverá comunicar ao empregado no último dia útil de trabalho dentro da experiência, evitando que o mesmo compareça ao serviço no dia seguinte. Ora, se eu tenho que comunicar por escrito de que o contrato dele não vai ser continuado, eu preciso, no último dia útil, antes do término do contrato, informar para ele: olha, o seu contrato não será renovado. Isso pode ser, inclusive, no próprio dia. Então, se o contrato de experiência, os 90 dias, encerra numa quarta-feira, você vai na quarta-feira informar para ele: olha, a partir de hoje o seu contrato está reincidido, não temos mais interesse em continuar com o seu contrato, e aí a extinção ela é automática. Tá certo? Se recair num domingo, aí qual é o último dia útil? Ou é a sexta-feira, ou é o sábado. Se ele trabalhar no sábado, lá no sábado, por escrito, informa para ele que a partir de segunda-feira não é mais necessário que ele compareça à empresa para trabalho, porque o contrato está automaticamente extinto. Agora vamos se atentar a um detalhe. Se houver acordo de compensação de hora de trabalho relativas a dia que recaia após o término, você tem que impedir que o empregado faça a compensação. Um exemplo disso é: se o seu contrato de experiência vai finalizar-se na sexta-feira,
e comumente acontece na maioria das empresas uma compensação do seu sábado, ou seja, você trabalha todos os dias na semana, 48 minutos a mais, para que você não precise ir para a empresa trabalhar sábado, você está compensando o sábado. Mas se seu contrato de experiência vence na sexta-feira e a lei diz que no dia útil imediato seguinte ao término do contrato, se houver o trabalho, ele passa a ser por prazo indeterminado, fatalmente o seu contrato vai cair nessa situação. Por quê? Porque o seu contrato de experiência termina na sexta, mas de segunda a sexta ele compensou o sábado, significa dizer que ele trabalhou o sábado. Então, fatalmente, esse contrato vai ser por prazo indeterminado e será devido todos os direitos como rescisão por tempo indeterminado, ou seja, aviso prévio e multa rescisória do FGTS. Caso ambos não se sintam mais confortável na continuidade do contrato, é possível que se faça a rescisão antecipada desse contrato. Então, caso o empregado ou empregador queira rescindir o contrato antecipadamente sem justo motivo, não caberá aviso prévio, mas sim uma indenização prevista nos artigos 479 e 480. Dispõe o artigo 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que, sem justa causa, despedir o empregado, será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração a que teria direito até o término do contrato. Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cálculo da parte variável ou incerta dos salários será feita de acordo com o prescrito para cálculos da indenização referentes à rescisão dos contratos por prazo indeterminado, ou seja, a parcela variável ou incerta deverá ser pago por média. Já o artigo 480, ele diz que, havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar do contrato sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Parágrafo 1º. A indenização, porém, não poderá exceder aquela que teria direito o empregado em idênticas condições. Aí você, funcionário do departamento pessoal, em analogia ao que diz o 479, automaticamente faz o desconto da multa do artigo 480 quando há o pedido de demissão no contrato de experiência. Aí você precisa se atentar ao seguinte fato. No contrato no artigo 479, ele é muito claro quando ele diz que será obrigado a pagar-lhe, a título de indenização e por metade, a remuneração que teria direito até o término do contrato. Já o 480 diz que, sob pena de ser obrigado a indenizar o empregador dos prejuízos que desse fato resultarem. Então, são termos diferentes. Então, você precisa analisar o seguinte. No artigo 479, você, empregador, está demitindo o empregado em contrato de experiência, você é obrigado a pagar a multa do artigo 479, mais multa de FGTS. Ponto. Já o 480 diz que poderá ser indenizado. Ou seja, para que você desconte a indenização que é prevista, você precisa provar de que aquele ato de pedido de demissão tenha lhe causado prejuízo. Se você não consegue provar, você não tem que descontar a multa do artigo 480. Então, é uma dica importante que vocês precisam parar para analisar o que diz o termo da lei. Um diz que será obrigado e o outro diz que poderá ser obrigado o empregado dos prejuízos que desse fato lhe resultarem. Então, você precisa provar que houve um prejuízo com esse pedido de demissão. Tá certo? Antes de terminar, gostaria de pedir mais uma vez a vocês que se inscrevam no nosso canal, que ative as notificações e que dê um like nesse vídeo. Isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. Tá bom? Muito obrigado a todos e nos vemos no próximo vídeo.